Galera, meu nome é Wagner, eu já jogo Yu-Gi-Oh! Há alguns anos. Resolvi fazer umas gameplays, montando alguns baralhos. O primeiro baralho que eu resolvi montar foi o baralho do Seto Kaiba, né? Eu me baseei apenas em cartas do anime, que ele utilizou no anime, então eu não peguei cartas de filme e nem cartas mais modernas. Então é um deck aí, a gente pode dizer aí que tem cartas bem nostálgicas. O critério que eu utilizei é olhar para, eu fiz uma pesquisa nas cartas, né, que o Kaiba utilizou durante o anime e montei ali, ao meu ver, né, na minha opinião, fiz ali para montar o baralho mais forte com essas cartas que ele utilizou. Então vai ter muita carta que ficou de fora, algumas estão aqui até no auxiliar, como por exemplo a lâmpada antiga, o Battle Ox ficou de fora, o Ladin também ficou de fora, o Spear Dragon e algumas outras. Mas aí eu não monto deck assim, com mais de 40 cartas. Deck com mais de 40 cartas para mim é um deck que ele não foi bem testado e por isso ele tá com cartas a mais. Então eu quis montar aqui um deck o mais competitivo possível dentro das possibilidades, né? Não é um deck que eu acho que ele é tão competitivo quanto poderia ser se eu utilizasse outro critério. Utilizasse o critério, por exemplo, de adicionar cartas que o Kaiba não utilizava no anime, esse baralho seria muito mais forte. Por exemplo, armadura Sakuretsu, Dark Hole, mas aí eu não utilizei isso. Tive que tirar a ban list, né? Por isso que tem duas cartas aqui que são bem fortes para a época. Essa aqui é forte até para os dias atuais, né? Caridade Graciosa. E o Reviver Monstro. Vou passar rapidinho aqui em todas as cartas, mas são cartas ali do anime. Essa aqui é a carta fortíssima da época. É um deck que dá pra... Eu fiz 2 duelos com ele e saí vencedor. Vamos ver como me sai agora. Não dá pra prometer vitória, porque é um deck temático, né? É um deck que muitos vão considerar até um deck meme, né? Eu vou fazer 3 duelos. Eu vou ver quem que eu vou enfrentar aqui. Duelo normal, partida única, sem mudar as regras. Eu vou tentar enfrentar o pessoal mais forte. O Abdus ele é muito fraco. A Tânia também não tem um baralho forte. A Blair menos. Bom, se não cair alguém forte agora, eu mesmo vou escolher. A Maga Negra é forte. Eu vou enfrentar ela. A textura tá dando umas bugadas. Tentei colocar a textura HD. Veio uma mão boa até. Essa carta aqui eu achava ela muito boa pra época. E o Cabo utilizou ela uma vez só naquele duelo contra o Joey. Eu vou baixar só 2 cartas, porque ela pode ter Revestor. Vou utilizar Feitiço da Sombra. Eu não me lembro do Kaiba ter utilizado essa carta, mas nas pesquisas que eu fiz está mostrando que ele utilizou, então eu coloquei. Até porque é uma carta muito boa.
pra essa época aqui, né? Tem melhores? Tem. Mas ainda assim é uma carta boa. Ela utilizou esse bode expiatório, que ele é bem chato. Mas o bode expiatório, sinceramente, eu só acho uma carta chata. Acho que tem cartas melhores se você quer impedir o adversário. Mas muita gente gosta dele. Eu não sou nem um pouco fã. Eu só acho que você só vai atrasar o adversário e ele vai acabar destruindo essas fichas. O tiro saiu pela culatra, né? Ele acabou fazendo um bom uso ali do... Isso foi bem curioso. Ela fez um bom uso do bode expiatório que eu tava criticando, mas aí ela vem e me sacrifica ele para invocar. Ela sacrifica uma carta que era fortíssima para aquela época, que era aquela... Depois eu vou olhar um nome ali, acho que é o Ídolo dos Mil Olhos, que ia me dar um trabalho danado para tirar de campo para invocar a pequena Maga Negra. Por isso mesmo que eu não acho esses bodes fortes. Ela nem pode tributar. Ela nem pode tributar um deles para invocar essa Maga Negra. E aí facilitou a minha vida. Aqui veio Olhos Azuis. Eu mantive o Olhos Azuis no deck porque um deck do Kaiba sem o Olhos Azuis não é um deck do Kaiba, né? Mas se eu fosse manter à risca a minha ideia de fazer o deck mais competitivo possível, eu não teria mantido ele não. Aqui eu vou usar o Anel da Destruição. Estaria banido aqui. Mas como eu estou fazendo um deck do Kaiba, aí eu precisei utilizar. Bom, veio o Cavalo Marinho. Eu ia falar aqui com ele. Talvez eu poderia... Quem sabe invocaria o Olhos Azuis. Mas como ela destruiu, não vai ser possível. Cartas de tributo aqui eu não sou muito fã. Na verdade eu nem utilizo. Com exceção dos monarcas. No deck de monarcas. Ou do Dinzo. Porque o Dinzo é um sacrifício que não vai acontecer aquilo que a gente viu ali. Você vai invocar um monstro e o adversário vai utilizar uma armadilha ou uma magia e vai destruir. Que eu não posso atacar. Claro que nesse jogo aqui, ele não é um jogo tão difícil. Aqui eu ainda peguei um adversário que tem bastante carta de destruição. Mas não tem tantas cartas de destruição quanto poderia ter. Digamos assim, no metagame desse jogo aqui, se ele fosse um jogo online, teria muito mais carta de destruição. Mesmo os personagens mais fortes aqui, eles nem utilizam tanta carta de destruição, que era o meta da época. Aqui ela invocou um monstro bem forte. Círculo do Mago. Felizmente ela atacou em vez de usar o efeito dele. Aí eu vou conseguir destruir. Esse encolher era fortíssimo também. O Sag. Eu só coloquei o Sag no deck
por conta do vírus. Poxa, ela não conseguiu destruir o feiticeiro do caos. Ele mudou o alvo de ataque quando eu invoquei o Sag. Isso foi um problema. Eu vou acabar tendo que utilizar o jarro cibernético. Eu poderia ter utilizado olhos azuis, né? Pensando bem. Eu vou virar aqui o Cyberjar. Boa, já veio o ladinho. Tanque Z. Nossa, veio o dragão do Kaiba. Esse dragão tem que ler o efeito dele. Eu sei que ele tem uma invocação parecida com a desse feiticeiro do caos. Você precisa banir uma carta de luz e uma de trevas. Paga 1000 pontos. Nossa, é roubadíssimo. Vou banir esse dragão e o Sag. Aliás, eu vou banir esse aqui. Meu Deus, olha esse efeito. Foi um duelo assim que a Maga Negra ela pressionou, mas que eu tava com o controle dele, né? Vou enfrentar outro adversário agora. Eu vou enfrentar o Zane. Kaiba contra Zane. Pode ser esse deck aqui mesmo. O Zane dos protagonistas é um que tinha um dos decks mais fortes. Ele e o Bastion. Mas mesmo assim esse deck do Zane, quem já jogou em dupla com ele, né, sabe que é um baralho que poderia ser mais forte. Tem muita carta ali que não acaba não casando bem com o baralho. Já começou a confusão futura. Nossa, ele já começou com tudo. Eu tô pensando se eu não vou precisar parar esse monstro dele. Eu só sou o Exchange. Agora sim o Olhos Azuis vai me salvar. Eu vou tributar esse monstro dele e o meu. Só que eu tenho um problema ainda, né? Daqui a pouco vem o Cyber Dragão final. Eu não tô com nada pra lidar com ele.
Esse controle aqui muda o monstro para modo de defesa. Mas a defesa dele, se não me engano, é 4.000. Aí vem a fera. Ah não, ele invocou o gêmeo. É verdade, porque ele veio com o Cyber Dragão na mão. Mesmo assim, eu não tô com um monstro que tem 2.100, mais de 2.100 de ataque. Deixa eu só ler essa carta aqui rapidinho. Escolha um monstro com a face pra cima que... Mas eu preciso oferecer um monstro como tributo. É. A única coisa que eu posso fazer aqui é me defender. Bom, perdi. Pra não ficar tão feio, vou tentar roubar esse monstro dele. Ah, cliquei errado. Eu só ia roubar o monstro dele e atacar ele. E tirar 6.600 pontos de ataque. Não isso é o suficiente para vencer. Como eu disse, não é um deck... Não é um deck muito forte esse do Kaiba. Eu vou duelar novamente. Vai ser o último duelo do vídeo. Vamos ver se eu consigo a revanche. Bom, eu queria guardar esse Cyber Jar, mas como não veio nenhum outro monstro, vou invocar ele. O Zen já começou com Fusão Futura, infelizmente. E começou com o Cyber Dragão na mão. Esse Zen tá parecendo o Zen do anime. Felizmente agora eu tenho mais recurso para lidar com ele. Se tivesse vindo mais um Olhos Azuis, eu poderia fazer o Supremo Dragão Branco. Vou invocar esse monstro. Monstro que renasce. Não entendi o Zen agora, né? São aqueles erros que a IA faz. Poderia destruir um monstro mais forte meu, né? Mas... não foi isso que ele fez. 3. Eu vou ter que colocar mais uma carta em campo, senão eu vou ter que descartar.
minha mão não tava tão boa assim. Mas eu perdi a polimerização. A polimerização seria boa agora. Porque veio o dragão do trovão. Vou conseguir destruir. Não vou mais por causa do Dinos. Esse Dinos lascou com a minha vida aqui, né? Vamos lá, vamos ver se consigo fazer alguma coisa. Tá, o dragão tem 2.800 de defesa. Se eu cortar pela metade, não corta só o ataque. Se eu mudar ele para defesa, aliás, eu posso mudar o Dinzo para defesa e destruir ele. Depois usar essa carta aqui para segurar o dragão cibernético dele. Acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Vou ativar essa carta. Não veio nada para me ajudar. Espero que o Zane não... ativei a carta errada. Eu ia ativar o controle. Vacilei muito agora. Porque com o controle eu destruiria o Dinso, só tem 1.500 de defesa. Eu poderia cortar pela metade depois o ataque desse monstro. Ainda tirar mais 700 e destruir ele. Vacilei. Vou prender esses dois dragões cibernéticos dele. Vou invocar o Olhos Azuis. Com o efeito do Cavalo Marinho, né, que conta como 2 tributos. Está ficando interessante. Trouxe essa praga desse monstro de novo. Mas o meu dragão branco ainda é mais forte. Aquele monstro de ilha de luz ali, o fronteira de reflexão, vai me dar trabalho também.
Essa carta aqui fica uma carta morta, porque a IA nunca ativa ela. Bom, deixa eu só ler essa habilidade. Daria pra me livrar do efeito dele se eu virasse ele pra mod de defesa. Mas eu vou ter que destruir esse dragão dele aqui. Poderia até destruir com o anel da destruição, mas aí eu ia sofrer muitos pontos de vida. Sofrer muito dano, né? Então eu vou matar esse monstro dele com o meu guerreiro. Esse Cyber Dragão. Eu vou mudar a posição dele. Assim meu Olhos Azuis consegue destruir. E agora eu ataco com o Vorce Rider. Ah, isso aí vai... Na verdade não. Eu ia falar que ia ser um problema. Mas depois eu tiro ele. E isso foi um problema. O Zen não tinha mais nada. Deixa eu só recordar a habilidade desse dragão imperador do caos. É... 4, 7, 10... Seria 3.000 de dano. Não valeria a pena. Mas eu vou invocar ele. Eu acho que a gente vai vencer agora, se der certo. Se passa esse ataque. Ativar o efeito. Muito bem. Conseguimos a revanche. Foi um sufoco. Mas foi um duelo muito bom. Bom, galera. Eu não vou fazer mais o tira-teima com o Zen. Eu vou ficar por aqui. Próximo vídeo... Ainda estou pensando, mas provavelmente vou fazer um deck de Monarca. E mais pra frente pretendo fazer mais decks dos protagonistas com esse mesmo critério. Pesquisando as cartas que eles utilizaram no anime e montando aqui o baralho mais competitivo que eu consiga. Então a gente se vê numa próxima. Falou!